Hoje eu quero falar sobre a ressurreição e o casamento. A gente tem trabalhado uma série chamada A Ressurreição de Jesus Muda Todas as Coisas. Então a gente tem meditado nisso. A gente tem meditado em como a ressurreição afeta a nossa vida de forma concreta, não de forma abstrata, não meditando somente na doutrina da ressurreição de uma forma ampla, mas como a ressurreição de Jesus influencia cada área da nossa vida. Amém? Nós começamos com a missão da igreja, depois nós passamos para como a ressurreição de Jesus afeta ou cria verdadeiras marcas de um discípulo em nós. A gente viu como a gente viu a relação entre a ressurreição de Jesus e a identidade cristã, a nossa identidade, e nós passamos na última pregação pela ressurreição, ou como a ressurreição afeta nossas culpas e os nossos fracassos. Então a gente tem saído ali de uma conexão com o final de Marcos. Marcos, que foi a outra série, né? O rei que se tornou servo, ele termina meio que dando uma tônica, né? Olha, agora o que é que você faz com isso que você leu? Acerca do evangelho, que apresenta a morte e a ressurreição de Jesus. A finalização abrupta é como se fosse uma marca literária de Marcos para nós meditarmos nas implicações disso. Por isso nós temos meditado a grande comissão, as marcas do verdadeiro discípulo, a identidade cristã, nossas culpas e fracassos, tudo diante das implicações da ressurreição de Jesus. A gente tem enfatizado aquele ponto de Paulo, que se Cristo ressuscitou, a nossa vida vai mudar. É lógico que eu estou fazendo aqui uma abordagem contrária, porque ele diz, né, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, né? E a gente está trabalhando o oposto. A ideia de que Cristo verdadeiramente ressuscitou e, portanto, não é vã a nossa fé, não é vã a nossa pregação, não é vão nada que nós fazemos, porque nós estamos vivendo como o povo que Deus tem criado a partir de Jesus Cristo. Amém? A gente foi provocado em um dos momentos em que pregamos lá em Marcos acerca do divórcio e do casamento. Alguém lembra? Então esse tema não é novo para a gente. Lá no ano passado, acho que foi em dezembro, quando a gente chegou em Marcos 10, Jesus ele é procurado pelos fariseus e eles lançam a pergunta sobre divórcio. Não vou me delongar nesse texto, mas a resposta de Jesus não foi responder sobre a cláusula de exceção. Ele, em primeiro lugar, ele volta à ordenância. Jesus volta à criação. Ele primeiro, antes de responder sobre divórcio, etc., ele vai responder sobre o casamento como uma vontade criacional de Deus. Todo mundo lembra disso? Eles chegam, né, perguntam sobre a carta de divórcio e Jesus responde, não, o casamento foi algo criado por Deus. Deus criou o homem e a mulher, fez os dois uma só carne. Ele volta então a essa ordenança. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então o casamento, na resposta de Jesus, é uma instituição divina. Amém? Então quero que você guarde isso, porque a gente não vai trabalhar no nosso texto de hoje, mas a gente vai trabalhar já na perspectiva de o casamento, ele é uma instituição divina. Por isso que importa que casemos, porque essa foi uma ordem que Deus estabeleceu na criação de forma geral, né? É uma bênção que Deus dá relacionado à união, à fecundidade e um aspecto espiritual que nós vamos trabalhar hoje. Mas a primeira coisa que você deve guardar é: o casamento é uma instituição divina. Depois a gente acabou falando sobre casamento também. Já nessa série, a ressurreição de Jesus muda todas as coisas. Quando a gente trabalhou a questão das marcas do verdadeiro discípulo, a gente foi lá para Colossenses capítulo 3. E lá em Colossenses capítulo 3, dos versículos 18 ao 19, nós abordamos a figura que Paulo traz de que as esposas devem ser submissas aos maridos e os maridos devem amar as suas esposas. O argumento ali da gente era como a ressurreição verídica, a ressurreição real de Jesus, ela afeta verdadeiramente a vida de um discípulo ao ponto de que um discípulo tem verdadeiras marcas de discípulo. E a gente viu que essas marcas elas estão estabelecidas em vários aspectos, na adoração, nas relações, inclusive relação entre marido e esposa e marido, certo? Acompanha. O foco lá não era maridos e esposas.
Não eram as relações conjugais propriamente ditas, mas como as marcas de um verdadeiro discípulo vão aparecer também no casamento. A gente trabalhou em várias áreas da vida. Foi rápido e eu abordei alguns pontos, se você assistir depois no YouTube também, quiser recapitular, se não tiver anotado, de que algumas coisas a gente falaria hoje. E hoje chegou o dia. Hoje é a forma da gente enxergar como que a ressurreição de Jesus afeta o nosso casamento. As perguntas que nós vamos trabalhar hoje é: se Jesus ressuscitou e nós cremos que Ele ressuscitou, como ficam então os nossos casamentos? O que a ressurreição de Jesus revela sobre o que é ou sobre o que sempre foi o casamento? A gente vai tentar trabalhar sobre como nós vivemos a nossa vida conjugal a partir da ressurreição. Como casamentos que já na criação deveriam ser voltados para Deus, homem e mulher juntos, buscando a glória de Deus, agora experimentam. Lembra, a gente tem abordado, nós somos nova criação. Como casais experimentam a nova criação que Deus tem feito através de Jesus Cristo nas suas relações em casa. Como que o nosso casamento vive a realidade da temporalidade, porque os nossos casamentos, a gente vai estudar hoje a questão da temporalidade também, mas como que nós vivemos a temporalidade do nosso casamento à luz da eternidade. Para isso, nós vamos lá para Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Paulo vai instruir sobre o casamento e vai chegar no versículo 32, que vai mudar toda a leitura do que nós vamos ler a partir do versículo 22. Então, abre aí, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. A minha versão é NVI. Diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher a si mesmo ama. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Versículo 32, guarda aí, ó. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Olha o versículo 32. Paulo arremata com uma abertura de parênteses que nos mostra que, na verdade, ele não está concluindo. A finalização do trecho dele, na verdade, é uma abertura, é como se ele pegasse o texto que nós vimos a partir do versículo 22 e virasse do avesso. E ele apresenta, olha, o casamento que a gente vive nesse mundo, virado do avesso, deve servir como uma figura de um casamento real e grandioso, e sublime e extraordinário que Deus tem preparado para o seu Filho e a igreja. Este é um mistério profundo, e eu me refiro a Cristo e a igreja. Ou seja, esse versículo 32 que nós lemos, e nós vamos começar por ele, eu peço licença para começar de trás para frente, porque ele dá luz a tudo que nós vamos ler do 22 ao 25, tá bom? Vamos orar, queridos, antes da gente começar a trabalhar os versículos. Ó Deus, nós te bendizemos, Senhor, por esse texto, por essa manhã, pela oportunidade que o Senhor nos dá de trabalhar o nosso caráter e nos santificar, usando também os casamentos dos quais nós fazemos parte.
Nos faz valorizar, ó Deus, essa instituição com seriedade e amor e da forma devida, ó Deus, para que te honremos. Nos faz bênçãos nas vidas dos nossos irmãos com quem casamos, que são filhos teus e, portanto, alguém que devemos cuidar, zelar e discipular. Ó Deus, nos faz também valorizar, ainda que não sejamos casados, para bem instruir, para bem olhar, porque solteiros que não desejam contemplar a beleza do casamento podem perder de vista a necessidade de contemplação do grandioso casamento do teu filho e da igreja. Casamento sempre é algo que envolve o nosso coração, por isso nos envolve nessa manhã, ó Deus. Nos cativa o olhar, a mente, o coração, os ouvidos, ó Deus, para amarmos ao teu filho e amarmos essa instituição que o Senhor nos colocou e nos deu de presente, chamada casamento. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, em primeiro lugar, a ressurreição, ela revela o sentido que o casamento sempre carregou. Olha comigo de novo o versículo 32, por favor. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Essa palavra mistério, utilizada por Paulo, não significa o que muita gente acha que significa. Muitas vezes, inclusive na igreja cristã, a gente vê as pessoas usando a palavra mistério para falar de uma coisa oculta, né? Uma coisa irracional, né? Fulano entrou no mistério, esse tipo de coisa. Você já deve ter ouvido, mas no vocabulário de Paulo não significa nada disso. No vocabulário de Paulo, quando ele usa a palavra mistério, ele está falando de algo que antes estivera velado e que agora foi revelado em Jesus Cristo. Então, quando ele aborda o mistério, pode perceber aqui em Efésios, em Colossenses e tal, ele trabalha acerca de uma coisa que esteve velada até ter luz lançada sobre ela quando Cristo se revela. Aqui Paulo está falando para a gente que esse mistério profundo é um mistério que agora tem luz a partir de Jesus Cristo. Este é um mistério profundo, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, Paulo está dizendo para você e para mim, meus queridos irmãos, que o casamento entre um homem e mulher foi criado como um reflexo de uma realidade anterior, a união entre Cristo e a igreja. Olha a inversão. Porque a gente pensa assim, naturalmente, Paulo deveria olhar para o casamento e usá-lo, o casamento da gente, né? Para dizer, olha, o que é que eu posso encontrar para falar sobre a união de Cristo e a igreja? Eu já sei, eu vou usar a igreja como o casamento como uma analogia. Só no sentido de, eu preciso de um recurso pedagógico, eu preciso de algo para explicar como que funciona a união entre Cristo e a igreja. Já sei, eu vou falar sobre o casamento. Mas nota a inversão. Paulo está dizendo que não é assim. Paulo está dizendo para a gente que casamentos só existem porque existe um mistério profundo. E o mistério profundo é a união entre Cristo e a igreja. Ou seja, a figura entre Cristo e a igreja não é algo que nasce a partir da observação dos casamentos. Paulo está dizendo que os casamentos são um reflexo, são uma consequência, são uma manifestação no tempo e no espaço, nas uniões humanas, que reflete um plano eterno de Deus, que é a união entre Cristo e a sua noiva, a igreja. Ou seja, o casamento humano não é o casamento original. O casamento original é o casamento entre Cristo e a igreja. Cristo e a igreja são, portanto, a realidade. O casamento humano ele foi criado para ilustrar virtudes, a aliança, tudo aquilo que precede o casamento humano e que estaria estabelecido na união entre Cristo e a igreja. Isso significa para você que está dormindo, para você que de repente está cansado do casamento, para você que de repente está precisando de um ânimo, uma coisa muito mais séria do que você já imaginou toda a sua vida. Tem um livro que eu recomendo aos irmãos, que é do Tim Keller, é um livro sobre o casamento. O título é esse também, o casamento. Ele fala uma coisa lá, meus irmãos, que é muito séria. Ele diz assim, você não pode compreender o casamento sem compreender o Evangelho.
Porque o casamento foi desenhado para ilustrá-lo. Veja isso. Se você não conhece o Evangelho de Jesus, de certa forma você conhece o casamento pela metade. Mas se você conhece o Evangelho de Jesus, você tem a oportunidade, a iluminação dada por Deus, de compreender a obra de Deus no mundo e observar adequadamente o casamento pelas lentes do próprio Evangelho. Ou seja, quando a gente fala sobre a ressurreição e o casamento, a gente está falando sobre a mudança que os nossos casamentos podem ter, não porque Cristo modifica o casamento, modifica a instituição, mas Cristo muda os nossos casamentos porque Ele revela em nós, que somos cristãos, o verdadeiro sentido e propósito do casamento. Deus não muda os casamentos dos crentes porque Ele muda a instituição, porque a instituição foi criada por Ele, mas os nossos casamentos são afetados pela ressurreição de Jesus, porque ao vivermos o Evangelho, nós vamos compreender de forma ímpar, de forma incomparável, por que o casamento existe e qual é o propósito do casamento. Amém? Aqui entra a ressurreição de forma direta, porque como a Dani leu lá no começo, no Apocalipse capítulo 19, versículos 6 a 9, a criação, a nova criação, ela está numa trajetória para que essa realidade na qual nós vivemos, ela seja consumada numa grande festa de casamento. Uma festa de casamento que não é o fim do fim, mas é o fim dessa realidade atual para a inauguração de uma realidade futura e eterna. Amém? Ou seja, a criação realizada por Cristo, aquilo que nós chamamos de nova criação, o povo escatológico, amém? Nós, a igreja, nós caminhamos para um grande casamento, uma grande festa, todos nós somos os convidados. E o mais bonito é que, além de sermos convidados, todos nós somos também a noiva, né? Na figura da noiva. Mas observa como tudo está conectado com a ressurreição. A gente vai olhar o casamento agora como uma trajetória. É que o casamento de Cristo e a igreja não é a consumação, não é a continuação dos nossos casamentos. É a consumação dos nossos casamentos, amém? Ou seja, nós estamos casados não para continuarmos a partir de Cristo, mas numa trajetória em que Cristo trabalhará em nós. Paulo diz aqui no versículo, volta um pouquinho comigo, por favor, no capítulo 5 ainda, no versículo 18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, ele está falando de uma realidade vivida pelos crentes que são enchidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a gente vive o que está aqui nos versículos 22 ao 32 por causa que existe uma realidade em que o próprio Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós. Ele está enchendo a nova criação da sua plenitude. E essa trajetória, ela tem como rumo esse grande casamento, que não continua o nosso, mas culmina nele. Ou seja, existem coisas que nós precisamos aprender agora, à luz do Evangelho em nosso casamento, que nos fazem ter expectativa e nos faz desejar o dia em que a noiva, a igreja, se encontrará com Cristo Jesus. Tudo isso tem a ver com a ressurreição. Por que é que há esperança desse casamento final? Porque Cristo morreu, mas ressuscitou. Esse casamento final, ele só acontecerá porque Cristo morreu, mas ressuscitou, ascendeu aos céus e um dia voltará e remirá totalmente, né? Finalizará o trabalho na sua noiva, que é a igreja. Aquilo, portanto, que é o rumo das nossas vidas, só existe e só tem sentido por causa da ressurreição. Ou seja, meus irmãos, quando Paulo diz aqui, este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja, Paulo não está falando de uma poesia, ele está falando de um destino, ele está falando de uma realidade, eu vou ser redundante novamente, uma realidade real, que é a realidade do casamento entre Cristo e a igreja, cujos nossos casamentos são reflexos. Isso tem para a gente uma implicação que muda totalmente a forma de avaliar casamento. Como toda parábola, o casamento é temporário.
casados para sempre. Não, casado é só até a morte. Né? Não tem até os mistérios, casado para sempre. Eu entendo, né? Casado até para sempre, até que a morte nos separe. Tem esse adendo oculto, né? Mas só existe um casamento para sempre nas Escrituras. O casamento de Cristo e a igreja. Isso significa para nós que todos os nossos casamentos entre homem e mulher são temporários. Não é isso que Jesus fala naquela pregação que nós fizemos acerca também do divórcio, mas que é melhor abordada lá em Mateus capítulo 22, versículo 30. Na ressurreição não haverá casamentos, serão como os anjos de Deus no céu. Mas isso não é diminuição, queridos irmãos. Dizer que o casamento é temporário não significa que o casamento é uma coisa menor. É apenas a revelação de que o casamento não é um destino final. O casamento é um sinal. Aí eu trago uma pergunta aqui para você. Você tem vivido o casamento como um sinal? O mundo não vive o casamento como um sinal da aliança entre Cristo e a igreja. Não, o pessoal vive junto por aí. O pessoal namora, casa, separa. Aí você pensa que é diferente, talvez porque esteja num casamento estável, mas a grande questão não é só a estabilidade, como nós vamos ver daqui a pouco. A questão que Paulo está nos chamando a ver, que esse casamento à luz da ressurreição, e porque está à luz da ressurreição, e que no dia final trará o casamento entre Cristo e a igreja, é que todos os nossos casamentos são temporários. Que nós seremos como anjos, não porque nós seremos transformados em anjos, mas assim como anjos não se casam, nem se dão em casamento, no céu não haverá essa realidade para nós como casados. Ou seja, é temporário, mas não é desvalorizado. Pelo contrário, é valorizado exatamente nessa temporalidade. Nós vivemos numa cultura, meus queridos irmãos, em que muitas vezes nós achamos que aquilo que é temporário sempre é algo sem valor, sem glória, não é verdade? A gente tem que ter cuidado com isso, e eu também como pastor. Muitas vezes quando nós julgamos aquilo que é temporário, né, não perca tempo com coisas temporárias. Jesus ele não está falando só sobre coisas temporárias, ele também está falando sobre coisas que a traça destrói e que a ferrugem corrói. Então não é só a temporalidade, é o desfazimento, a degradação, aquilo que você está perdendo tempo. Mas tem coisas que são temporárias e que têm muito valor e muita glória. Meus irmãos, o casamento é exatamente uma dessas coisas, em que é exatamente na temporalidade do ordinário, da vida comum, do dia a dia, em que nós vivemos coisas grandiosas. Muitas das coisas grandiosas da nossa vida, nós vivemos nas coisas comuns. A gente está falando de casamento, talvez uma das coisas mais comuns e ordinárias, e que tiveram tempo de início e de fim para aquele momento, até hoje ressoam na sua mente. Por exemplo, o dia da troca das alianças, né? Troca de votos, né? Te amo, na saúde, na doença, etc e tal. Aquelas cenas, o álbum de fotos, né? Aquele tempo teve um início e um fim. Aquele tempo teve uma datação. Hoje trazem memórias, trazem a nós lembranças, mas não é porque ficou naquele momento bonito e tal, que ele perdeu o seu sabor e perdeu o seu valor. Coisas temporárias têm valor. Não é porque crianças crescem e um dia viram adultas que não tem sabor de desfrutar a infância delas, não é verdade? Mães e pais aqui sabem muito bem que aquela criança que andava na sala trazendo risos, trazendo encantos, passa dia, passa noite, né, irmão Doricel? A criança já virou adulta. Eu sempre brinco com os amigos, dizendo assim, ó, daqui a pouco a noiva vai estar na faculdade. Porque todo mundo fala que é um piscar de olhos, um estalar de dedos. Mas não é porque essa criança não será criança para sempre que a fase dela de criança é uma fase sem importância, concorda comigo? Muitas coisas temporárias têm muito valor exatamente pelo tempo exíguo. É exatamente por a infância correr tão rápido que a gente precisa ter tanto cuidado com ela, por exemplo.
porque lá fundamentos serão estabelecidos. É exatamente porque o nosso casamento é temporário que a palavra de Deus vai nos apresentar uma realidade em que, habitados pelo Espírito Santo, sendo participantes da nova criação que Deus tem feito em Cristo Jesus a partir da sua ressurreição, que para nós é a primeira ressurreição, porque será sucedida pela nossa, que nós devemos valorizá-lo, amá-lo e viver nele o propósito que Deus tem estabelecido. Coisas não perdem o valor somente por causa da validade. Coisas temporárias podem permanecer além do dia que acaba. O casamento, meus irmãos, ele é temporário não porque não seja importante. A gente já viu que ele é temporário porque ele é sinal. E como sinal, um dia ele vai ser substituído pela realidade que chega, o casamento entre Cristo e a igreja. Isso traz para a gente duas consequências, que nós devemos vivê-las de forma simultânea. A primeira delas é que o casamento é uma coisa séria. Casamento não é uma coisa opcional e nem uma coisa banal. É uma coisa que nós, quando amamos e buscamos estar com alguém, nós estabelecemos como um reflexo da aliança que Deus fez com o seu povo, e nós valorizamos. Em segundo lugar, é uma coisa que nós valorizamos, mas pegamos de mão aberta. Porque nós sabemos que o casamento também não é o destino final. Não é uma coisa para idolatrarmos. Casamento reflete um mistério profundo, e eu me refiro, porém, a Cristo e à igreja. Eu quero trazer uma aplicação nesse primeiro momento, de que o critério de avaliação de um casamento muda quando você percebe para onde ele aponta. Eu vou repetir. O critério de avaliação de um casamento muda quando você percebe para onde ele aponta. Ou seja, a forma de avaliar um casamento não é apenas a pergunta: estamos felizes? Estamos nos sentindo bem? Se os nossos casamentos devem refletir o mistério entre Cristo e a igreja, o casamento entre Cristo e a igreja, uma das perguntas de avaliação do casamento é se nós estamos sendo um sinal fiel do amor de Cristo pela igreja. Não é apenas o sentimento de estarmos felizes, mas é a avaliação concreta se a nossa relação reflete como um sinal o amor e a submissão entre Cristo e a igreja. Um casamento é avaliado para além da felicidade, mas um casamento que persiste, que perdoa, que serve, que glorifica a Deus. Ele não é apenas bem-sucedido na avaliação humana. Olha as fotos deles no Instagram, né? Olha as viagens que eles fazem. Um casamento cristão, ele é avaliado se nessa relação você tem um ambiente de aliança, um ambiente de discipulado, um ambiente de santificação. Está proclamando, se o casamento está proclamando algo real sobre o amor de Deus, sobre o amor de Cristo e sobre o fruto da ressurreição nas nossas vidas. Em segundo lugar, meus irmãos, a gente vai ver que a ressurreição traz à luz o amor que o casamento exige. Olha comigo os versículos 22 até o 27. Do 25 até o 27, depois a gente trabalha o 22. Não, vamos do 22 mesmo. Eu vou fugir do meu planejamento. Vamos do 22 até o 27, depois a gente lê só o 28 ao 32. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa,
sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos... Perdão, só até o 27. Então, veja bem, Paulo está estabelecendo que a ressurreição, essa realidade em que o Espírito Santo habita em nós, é uma realidade em que nós temos luz sobre o que o casamento exige. Nós temos uma luz clara acerca do que o casamento exige de cada um de nós. Existem duas figuras aqui, uma tipológica e uma cristológica, que nós vamos abordar melhor no ponto 3. Mas uma figura em que a esposa se submete ao marido. E uma figura em que esse marido é um marido que ama a esposa. Uma esposa que se sujeita no sentido de estar no mesmo propósito do seu marido. E um marido que não tem qualquer característica, mas um marido que tem a virtude de Cristo. Um marido que ama como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Que são duas coisas que a gente não encontra muito por aí no mundo, né? O que é o casamento, o que é que faz, né? Basta você ter a partir de qualquer um desses dois papéis, e principalmente da submissão da mulher, que vai ser um escândalo, um auê nas redes sociais, no mundo, no seu trabalho, em qualquer lugar. Porque essa luz acerca do que o casamento exige, ela só vem a partir da perspectiva da ressurreição. Paulo aqui, ele traz a chave no versículo 32, o casamento da gente é um reflexo do casamento entre Cristo e a igreja, para ilustrar o quanto que, para revelar o quanto que esses imperativos fazem sentido. Como nós devemos olhar para esses imperativos? Se submeter e amar a partir dos olhos corretos. Eles só são vividos na nossa vida se nós olharmos que eles são reflexo da relação entre Cristo e a igreja. Mulheres, sujeitem-se. Aí qual é o aspecto que ele vai abordar? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Quais são os aspectos que ele vai trabalhar? Porque ele é o salvador da igreja. O que é que ele vai abordar? Porque a igreja está sujeita a Cristo. Maridos, amem as suas esposas. E qual é o aspecto que vem da relação entre Cristo e a igreja? Porque Cristo ama a igreja. Porque Cristo se entregou, morreu por ela. E Cristo a amou com um propósito: santificá-la. Ele traz aqui então imperativos que, se a gente examinar, a gente vai perceber. Tudo isso só faz sentido se nós olharmos para Cristo e a igreja. Eu sempre brinco no discipulado, alguém já deve ter ouvido isso. Às vezes eu digo assim, pega essa frase, faz um pôster e coloca pendurado na tua cama. Alguém já ouviu falando isso, né? Eu sempre falo assim, pega e bota, para tu deitar e ficar olhando. Todos os nossos casamentos, no dia após dia, deveria ser vivido e trabalhado olhando para esse pôster. Qual pôster? Cristo é a igreja. Só faz sentido assim. Por isso que, por exemplo, na figura masculina, o padrão não é ame-o bastante. O padrão masculino não é ame sacrificialmente quando possível. O padrão é Cristo que foi à cruz. Maridos, amem cada um a sua mulher como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. A forma como Paulo aponta, por exemplo, para o amor, o tipo de amor que se exige no casamento, é que Cristo amou a igreja quando ela não era amável. Cristo amou a igreja quando ela era inimiga. Não é isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 8? Que Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. Cristo não amou a igreja perfeita, Ele não amou a noiva perfeita. Você já leu Oséias? Cristo faz a sua noiva nesse sentido. E como é que Ele a faz? Ele morre, Ele ressuscita para a sua santificação. Olha o que é que dizem os versículos 26 e 27. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar de água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e
inculpável. O amor de Cristo, ele não apenas protege a igreja. O amor de Cristo, ele transforma a igreja. Assim, Paulo apresenta um amor em que... É o tipo de amor em que o Evangelho lança luz dentro do casamento, que é um amor que não apenas sente, que é um amor que não apenas protege, que não apenas sustenta, mas um amor que transforma e santifica. Um marido que ama como Cristo ama, não apenas sustenta a esposa, mas desenvolve a sua esposa. Paulo diz assim, né? A si mesmo apresentá-la como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Aquele que ama a sua mulher, versículo 28, a si mesmo ama. É um só corpo, não há divergência, não há dicotomia. Há amor. Meus queridos irmãos, isso é um amor triunfante. É esse o tipo de amor que o Evangelho nos lança luz. Uma das coisas que a gente mais tem dificuldade de entender o que é o triunfo do amor é quando a gente olha para o amor sem a cruz de Jesus, irmãos. O amor de Jesus triunfante é um amor que passou pela morte. O que é um amor triunfante? Aquele casal não tem crises. Vocês são um casal perfeito, vocês nem brigam. Né? Quem nunca ouviu isso? O casal perfeito é o casal que experimenta o amor triunfante. E o amor triunfante é o amor sacrificial. Esse é o amor de Cristo por nós. Paulo diz lá aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 8 a 9, que ele recebeu o nome que está acima de todo nome, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, mas antes ele diz que ele se entregou, ele foi fiel até o fim, ele obedeceu até a morte de cruz, pela qual... Ou seja, o amor triunfante de Cristo, ele é revelado diante daquilo que ocorreu com ele após um amor provado na abnegação. Uma vez eu ouvi um pastor falando, ninguém se casa com uma só mulher, ninguém se casa com um só homem e vive o mesmo casamento até o fim. Ao longo da vida de vocês vão experimentar vários novos casamentos dentro do mesmo casamento. Isso só ocorre porque o amor triunfante é o amor que experimenta a ressurreição. Essa é a marca do Evangelho de Jesus, irmãos. Não existe realidade que não possa melhorar, amém? Não existe realidade que o Evangelho não possa transformar. Não existe realidade em que um amor não se desenvolva sem sacrifício. Porque o amor triunfante é um amor que vem da cruz. E não é para você pensar assim, o meu casamento é uma cruz. Deus me deu uma cruz. Foi o meu casamento. Eu estou entendendo, pastor. Você está querendo dizer para mim que nós devemos abraçar a cruz. Deixa eu abraçar minha esposa, né? Deixa eu abraçar o meu esposo. Já sei, um amor triunfante é um amor que fica engolindo sapo, né? É só eu ficar mastigando que eu não vou brigar. Mastigando que eu não vou brigar. Mas veja que é para muito além disso. O amor triunfante é aquele que apresenta para a gente um tipo de serviço que exige um tipo de amor. O amor triunfante é aquele que você só vai entender como servir a outra pessoa adequadamente, porque Paulo diz assim, né, no versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Ou seja, amor e submissão dentro do casamento são demonstrações de uma sujeição mútua, de um serviço mútuo. Mas para eu servir, eu vou ter que entender qual tipo de amor deve existir para esse tipo de serviço acontecer. E um tipo de serviço e o tipo de amor que apresentam é aquele que nos diz que nós precisamos morrer. É um amor sacrificial. Não é só engolir sapo. É você entender que você só vai amar adequadamente o seu cônjuge, né? Vamos fazer aquela pregaçãozinha, né? Olhe para a pessoa que está do seu lado. O seu cônjuge. Se você entender que para amá-lo você vai ter que morrer. Se você não está disposto a morrer para si mesmo, você ainda não está pronto para casar.
Coisa que mais dói nos jovens adolescentes, né? Ah, eu tô apaixonado, acho que eu vou casar. Tá disposto a morrer? Tô não, pois não case não. Vai fazer um mal tão grande a outra pessoa, a você mesmo também. Se você não pode morrer para si mesmo, você não pode casar, porque o casamento, a gente viu lá em Colossenses 3, ele não é a coroação de um namoro. O namoro deles foi tão bom, ó. O casamento é a coroação, é a festa. Eita, chegaram lá. Não. É uma celebração bonita e gloriosa, mas que só representa um começo. Lembra do que eu falei lá no Apocalipse 19? A festa é bonita, a noiva está ataviada de boas obras, o cordeiro está sendo recebido. Que grande festa será o banquete das bodas do cordeiro. Mas elas são o fim dessa realidade, mas o começo de uma eterna. Não é a coroação do grande fim, é a coroação do fim desse período, da consumação desse período, mas a inauguração de algo novo. E a nova realidade que nós vamos viver quando pecadores dizem sim no casamento é a realidade que nós vamos ter que morrer para nós mesmos para podermos desfrutar a comunhão matrimonial. É por isso que o casamento é tão mal interpretado na nossa cultura, porque muitas pessoas chegam ao casamento e começam a perceber que seus casamentos estão falindo não porque falta amor no sentido sentimental, mas porque eles tinham um excesso de expectativa do que era o casamento. E viverão felizes para sempre. Né? Leu muito Conto de Fadas. E a ideia do felizes para sempre não é uma constância de sentimento. É a permanência de um tipo de amor para o tipo de serviço que o casamento exige. Se você precisa amar, se você precisa se submeter, se sujeitar, cuidar, discipular, santificar, trabalhar o caráter de Cristo no outro e em você mesmo através do casamento, o amor que vai ser trabalhado ali é um amor que muitas vezes vai prevalecer em meio à dor, em meio ao choro, em meio à falta de esperança quando você olha o dia de amanhã. Mas que ele precisa acontecer dentro do casamento e que ele vai existir dentro do casamento quando você entende que o casamento não é a sua fonte de identidade. Tem gente que casa por isso. Meu sonho sempre foi... As pobres das meninas, dos meninos, que o sonho é casar, né? Meu sonho é casar. Pastor, é o meu sonho casar. Daqui a 3 meses você me fala. Pastor, o que foi que eu fiz da minha? Onde é que tem aí o saque para eu devolver, né? Pode prestar atenção que a maioria das piadinhas entre homens e mulheres envolve algum tipo de devolução, né? Piada com sogra, né? Eu cuido, a sogra diz assim, né? Eu cuido bem do meu genro. Muito bem, para ele não ter perigo de devolver a minha. Né? Então, esse tipo de coisa, porque, embora brincadeiras tenham sua validade, tá, irmãos? Mas a questão é, a gente precisa olhar para o casamento não como nossa fonte de identidade. A nossa identidade, a gente já viu aqui na série da ressurreição também. A nossa identidade está em Cristo Jesus. A nossa identidade incondicional, completa, suficiente, a nossa felicidade, o amor que nunca falha, ele não se encontra no nosso casamento com o nosso cônjuge, ele se encontra em Cristo Jesus. Por isso nós não casamos para ser felizes. E eu não estou dizendo que a gente não pode ser feliz no casamento. Agora eu estou fazendo esse adendo, porque toda vida que eu falo isso numa pregação, o pessoal acha que o casamento tem que ser infeliz. Não, o casamento pode ser feliz, irmão. Amém? Eita, amém? Amém? Pode ser feliz. Principalmente desfrutar da felicidade que é consequência de vivermos o casamento que encontra o seu alvo no casamento entre Cristo e a igreja. Mas o ponto é que o casamento não é para sermos felizes. O casamento é para, unidos com o nosso cônjuge, nos auxiliarmos na tarefa de glorificarmos a Deus e termos alegria nele. Lembra? Adão não recebeu uma auxiliadora inferior, nem uma auxiliadora superior, ele recebeu uma auxiliadora idônea, equivalente, para que ambos cumprissem juntos a missão de glorificar a Deus. Uma tarefa que ele começa a perceber, cada um tem o seu pau, eu não tenho. Adão fica triste. Deus traz felicidade a Adão. Presta atenção como a gente perde, por causa do pecado, a perspectiva do casamento. Deus completa a felicidade de Adão. Adão, meus irmãos, ele desfruta da presença de Deus. Olha que coisa doida.
Deus visita ele está cumprindo a vontade de Deus, ele está dando nome para os animais, aí de repente ele, vai, meu Deus, eu estou sozinho. Né? Misericórdia, eu estou percebendo um padrão quebrado aqui. Cavalo, égua, né? Girafa macho, girafa fêmea. Cadê a minha mulher? Tem alguém faltando. Ele recebe uma esposa, né? Quando da descendência, agora me falou a memória, da descendência de Abraão, quando a mãe morre, ele se casa e o seu coração é consolado. Quem é? É Jacó ou Isaac? Isaac, né? Quando Sara morre, ele se casa e o seu coração é consolado. Aquele que encontra uma boa esposa, né? Acha um tesouro. A perspectiva é positiva acerca da nossa relação, porque o casamento mostra pra gente que a nossa felicidade está em Cristo, que o nosso sentido está em Deus, mas que nós encontramos uma parceira e um parceiro para juntos trabalharmos para o alvo de Deus. Se tem uma coisa que eu aprendi vivendo com a Tayane, por exemplo, e que nunca ninguém me disse, mas vivendo com ele, lendo as Escrituras, é que o casamento é uma das melhores escolas de discípulo. Pode ter certeza que se tem um lugar onde você vai ser trabalhado para ter um coração parecido com o de Jesus, vai ser dentro do casamento. É a escola que ele te matricula. É nela que nós temos uma das virtudes mais imperativas e desafiadoras para o amor. Lá você vai ver, será que eu amo mesmo? Né? Será que quando eu estou com raiva, até quando eu estou com raiva, será que eu continuo amando? Né? Terceiro lugar, meus irmãos. Só para finalizar essa parte, né? A gente já viu isso, né? Nossa identidade está em Cristo, portanto não precisamos encontrar nossa identidade no casamento. Mas quando nós encontramos a Cristo, nós amamos a Deus sobre todas as coisas e conseguimos reorganizar os nossos amores horizontais. O próximo como a nós mesmos, a igreja como Cristo ama a igreja, e aqui, olha o ponto, e até o nosso cônjuge com um amor sacrificial. O cônjuge não precisa ser o senhor das nossas vidas. E é isso que faz muita gente insatisfeita. Tem muita mulher insatisfeita do marido porque ela pensou que casou com Jesus. Tem muito marido insatisfeito com a esposa porque ele pensa que casou com alguém que já é igual a Jesus também, em caráter, em virtude. Mas não, para santificá-la, pelo lavar da palavra, para se sujeitar, para se submeter, no sentido de nós buscamos a mesma direção, nós buscamos o mesmo caminho. Por isso, examine o seu coração sobre o que você está pedindo ao seu casamento. Será que você está pedindo uma esposa que não falha, um esposo que não falha? Se o seu cônjuge falhar em amar como você precisa ser amado, como é que isso vai afetar você? Tem gente que o mundo cai, meu marido, minha esposa não está me amando como eu deveria ser amado, como eu acho que deveria ser amado. Acabou o meu chão, acabou o meu fim. Ou acabou o meu fim não, acabou a minha vida, né? Acabou o meu fim é boa, né? Acabou o meu fim. Meditar filosoficamente no que é isso. Mas veja, quando isso acontece, a base está no lugar errado. Muitas vezes não é nem demérito do cônjuge, é uma identidade que está no lugar errado. A ressurreição, portanto, coloca nossa identidade no lugar certo para que nós possamos amar da forma correta. Quando a identidade da gente está no lugar certo, o casamento respira, porque nenhum dos cônjuges tem a obrigação de ser para o outro aquilo que somente Cristo pode ser. É aí que tem espaço para a gente viver um amor que não busca os seus próprios interesses. Eu amo para que eu seja amado. Aí é o amor, é o casamento que passa na cara, né? Olha o que eu faço por ti, olha o que eu faço por ti, olha o que eu faço por ti, né? Parece aquela música, né? Que é Jesus que está falando, né? Tudo eu fiz por ti, o que fazes tu por mim, né? Em terceiro e último ponto, meus irmãos, a ressurreição torna possível o casamento que Paulo descreve. Versículos 25 a 28, novamente.
Vamos ler do 22 de novo, porque eu não quero que você perca não uma palavrinha, até o 28 agora. Vamos direto. Ó. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Veja também que essa submissão não é absoluta, né? Porque há um homem que é como Cristo, né? Cristo é o Salvador, não é a todos os homens, é o marido. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam todas sujeitas a seus maridos. Ao marido, para não se achar o bambambão, né? Bambam, se sujeite a mim, porque eu sou macho. Não, maridos, olha o tipo de coisa que ele exige. Inclusive é mais pesado, não sei se você notou, tem até mais versículos também. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Versículo 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama. Além do mais, vamos ver o 29 também. Ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por isso, versículo 31, o homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então o casamento, ele é um reflexo entre Cristo e a igreja. O casamento é temporário. O casamento é iluminado e melhor visto a partir da ressurreição. Amém? A ressurreição mostra pra gente o que é que o casamento exige. Ele traz à luz isso. Quando eu olho para a ressurreição, olho para Cristo e a igreja, vejo o evangelho de Jesus, o que ele está fazendo em nós, eu olho, portanto, para o casamento e entendo. Esse casamento só vai ser vivido se houver amor e sujeição. Mas agora, aquilo que Paulo aponta é que não só será vivido se houver essas qualidades, mas o Evangelho torna possível que essas qualidades sejam vividas. Você não vai amar a sua esposa como Cristo ama a igreja no poder do seu próprio braço. E você também não vai conseguir se submeter ao seu marido pela força do seu coração. Tudo isso, como diz o versículo 18, só vai acontecer se a gente se encher com o Espírito Santo. Quando você ouve essa pregação, provavelmente você fica, como, rapaz? Né? Até agora, né? Como é que eu posso amar a minha esposa? Se parece que ela quer me dominar. Se a única forma de eu amar a minha esposa é se eu virar um barriga branca. Como é que eu posso amar esse marido, meu líder, não sabe nem onde é que estão as chaves da casa, não sabe nem encontrar o par de meia? Como é que eu posso me sujeitar ou amar alguém que é falho? Como é que eu posso amar a minha esposa se eu olho para Cristo e a Bíblia diz que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo ama a igreja? Como é que eu desfruto esse tipo de amor? Me sujeitar a Ti, Senhor, é fácil, mas como é que eu posso me sujeitar ao meu marido? A pergunta como, ela deve brotar, ela é saudável, ela faz parte da forma como nós aplicamos o Evangelho às nossas vidas. E a resposta que nós temos, meus queridos irmãos, é o Evangelho, amém? É por isso que os nossos casamentos são olhados a partir do Evangelho, não só para compreendê-lo, não só para saber o que eles exigem, mas para nos apropriarmos, como dizem os pentecostais, né? Para tomarmos posse daquilo que o Evangelho nos entrega e que nos permite viver o casamento. Dificilmente, poucas vezes eu conto nos dedos, alguém que chegou para mim e falou assim, ó, pastor, como é que eu posso perdoar 70 vezes 7 dentro do meu casamento? Eu já vi alguém perguntando com alguém que é inimigo lá fora, não sei o que e tal. E não é muitas vezes porque a gente perdoa dentro do casamento. Porque a gente esquece dentro do casamento. Mas a gente precisa perdoar. E como que a gente vai ver o perdão, por exemplo? Se a gente olhar para o Evangelho. Por isso que a resposta não é um esforço moral. Como é que eu posso viver isso que a Bíblia exige? A base está lá em Romanos, capítulo 6. Fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida.
Ou seja, nós podemos viver o que o casamento exige de nós, porque nós vivemos uma nova vida que já é desfrutada a partir da ressurreição de Jesus. Porque Cristo ressuscitou, nós podemos viver nova vida. Talvez alguns casamentos aqui já passaram ou vão passar por um dia que você vai pensar assim, cara, pelo que eu estou vendo, não tem mais jeito. A única forma de ir para frente é andar para trás. Mas são as cegueiras, as nuvens densas que vêm sobre nossas mentes e corações. Porque o Evangelho nos apresenta que quando Cristo ressuscitou, Ele nos ressuscitou para vivermos em novidade de vida. A nova vida, sempre que Ele está trabalhando em nós. Não é só imitando a Cristo, mas é participando de Cristo. Lembra do que nós lemos lá na Identidade Cristã em Gálatas, capítulo 2, versículo 20? Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O marido que quer amar a sua esposa e a esposa que quer se sujeitar ao seu marido, não é apenas se esforçando para ser como Cristo, mas vivendo de uma forma que Cristo viva nele. Olha como é diferente. Não é apenas nos seus passos o que faria Jesus. Mas como a gente canta numa outra música, né? Mas sobre nós e através de nós. Coisas que nós vamos viver e nós não vamos dizer assim, ó, hoje eu imitei Jesus. Mas coisas que nós vamos viver no nosso casamento que a gente vai dizer assim, só Jesus, viu? Isso que eu fiz hoje só foi por causa de Jesus, pelo Espírito Santo. Essa ética conjugal, ela só é possível se nós entendermos que vivemos em novidade de vida. Amar a esposa, se sujeitar ao marido, não são convicções culturais, são nem do primeiro século e muito menos de hoje. São realidades da nova criação. A mulher se sujeita ao marido como a igreja se sujeita a Cristo. O marido ama a esposa como o Cristo ama a igreja. A esposa confia voluntariamente na liderança de um marido, não de forma ingênua, né? Não de forma ingênua, porque é confiante na realidade de que Cristo ressuscitou. O marido, ele ama a esposa, não amando uma esposa perfeita, mas ama na realidade concreta de que Jesus ressuscitou. Preste atenção, você pode amar até os seus inimigos. Quem dirá a sua esposa ou seu esposo. É por isso que o casamento, meus irmãos, eu vou retomar a questão do perdão, é um ambiente tão propício para o perdão. Aquela questão de não perguntar muito como é que perdoa 70 vezes 7, porque talvez não esteja perdoando, mas só colocando para debaixo do tapete, não é a realidade para os nossos casamentos, porque o casamento, como a escola do discípulo, é também a escola do perdão. E é exatamente lá, porque no casamento é onde o perdão vai encontrar a sua atmosfera mais difícil, sabia? É no casamento onde a intimidade conjugal, onde o relacionamento conjugal vai fazer com que as falhas sejam mais visíveis. Tem coisa no Estevão que a gente não vê, que só a Roma vê. Tem coisa no Doricelmo que a gente não vê, que só a Isabel vê. Tem coisa em mim que a igreja não vê, que só a Tayane vê. Tem coisa no Dinho que a igreja não vê, só a Graça vê. Tem coisa no Cícero, etc. e tal. Em todos nós aqui. E é exatamente nessas coisas que somente nós vemos, que mexe com a profundeza do nosso ser. Esse conhecimento que às vezes nos traz memórias de ofensas, que traz a nós dores, espinhos, mas é exatamente nisso, meus irmãos, em que nós vamos ser desafiados para palavras de Jesus como a parábola do credor incompassivo. Né? Não é só quando alguém lá fora buzina para você, esculhamba você, eu perdoo, porque o Evangelho de Jesus me perdoa de coisas tão piores. É quando o seu marido, a sua esposa falha com você e você tem que, não engolir sapo, mas você tem que perdoar, amar, como Cristo diz, rapaz, esse miserável pecador, essa miserável pecador não merece, não é por merecer, né? Senhor, o Senhor me perdoou de coisas tão piores. Eu fiz contigo coisas tão piores e aqui o Senhor tem me amado.
tem me permitido viver contigo. Olha o que é que diz Efésios capítulo 4, versículo 32. Eu acho interessante esse texto que antecede. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ou seja, nunca o seu cônjuge numa vida saudável mesmo. Porque os problemas, como a gente viu, o casamento perfeito não é um casamento sem desajuste. A gente está em processo de santificação. Mas é ali onde nós muitas vezes vamos ter que matar o nosso eu e nos perdoar. Perdão exige, né, a morte do eu. Eu fico com o ônus. Talvez o perdão seja um dos grandes triunfos da ressurreição dentro do casamento, dentro do lar. Como é que Paulo diz assim, não deixa a ira, o sol se pôr sobre a sua ira, né? Talvez lá dentro ainda está, mas você vai deixar a ira tomar conta, é a ira que vai dominar, a ira que vai governar a sua relação. São seus sentimentos que governam a sua relação, os seus sentimentos são o seu Deus. A sua vontade é o seu Deus. A sua expectativa do outro é o seu Deus? Ou é Deus quem é o seu Deus? E, portanto, você, para poder viver com o outro, vai aprender a perdoar. Essa última aplicação que eu quero fazer é isso. Exatamente que o melhor casamento não é o perfeito. O melhor casamento é o casamento onde o marido ama a esposa sacrificialmente. O melhor casamento é onde a esposa confia voluntariamente na liderança do marido. O melhor casamento é aquele onde o perdão é real, porque a ressurreição é real. Quando a gente vive em comunhão, casais, famílias em comunhão, você vai começar a perceber. Ali também tem problema. Ali também tem BO. Não BO da polícia, tá? Pelo amor de Deus. Ali também tem briga, ali também tem conflito, ali também tem divergência, ali também tem coisas que são comuns a tantos outros casais, mas ali tem uma coisa que é incomum. Sabe por quê? Tudo continua indo rumo ao destino de Cristo, rumo à ressurreição, ao casamento entre Cristo e a igreja, porque tudo aquilo está permeado com perdão. Não com remorso, não com idolatria, mas com amor sacrificial, com sujeição, com perdão. Eu quero finalizar aqui porque, meus irmãos, isso daqui vai ser a chave para a relação da família. Porque quando a gente falar sobre família, próxima pregação, você vai pensar o seguinte: eu estou com um problema tão ruim no meu casamento, mas eu tenho filhos, então o melhor que eu posso fazer pelo meu filho é só amá-lo. É só amá-lo. E a gente começa a transferir a responsabilidade de amar nossos cônjuges confortavelmente para amar os nossos filhos. Mas como a gente vai ver, e a semente está aqui hoje, o melhor que você pode dar aos seus filhos é um bom casamento. O melhor presente que você vai dar para sua filha é você amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. Ele olhar para você, né? Muitas meninas aceitam qualquer tipo de amor por aí porque receberam porque viram seu pai dar qualquer tipo de amor para suas mães. Muitos meninos por aí dão qualquer tipo de amor para suas esposas porque viram seus pais darem qualquer tipo de amor para suas mães. Tem muitos pais que acham que vão amar os seus filhos entregando para os seus filhos casas separadas, visitas aos finais de semana, ser criado pelos outros chamando de pai. E eu não estou dizendo, a gente não está trabalhando sobre divórcio hoje, existem situações específicas de divórcio, a gente já viu em outras pregações, mas o casamento deve ser um ambiente em que nós vivemos essas coisas, porque a melhor coisa que você vai entregar para o seu filho não é isso. Um bom casamento, uma boa família é um ambiente que vai ser mais próspero, mais seguro e mais fundamental para o seu filho
crescer. Por isso que a gente termina hoje conectando com a família, falando sobre paternidade, falando sobre casamento, porque o melhor presente que você vai dar para os seus filhos é um bom casamento. São filhos que aprenderão o que é o amor de Cristo e da igreja, primeiramente, não na igreja, não no sermão do pastor. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu ainda era jovem, acho que eu não era nem casado ainda. Mas uma vez eu tive um desafio Foi na igreja mesmo. Eu tive um desafio, acho que a gente era noivo, eu não era casado ainda. E, inclusive, algumas pessoas questionaram, não, vai pregar em Efésios, que eu estava pregando em Efésios, né? Aí falar sobre casamento, né? Nem casado, não sei o quê. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Teve uma jovem que falou assim, pastor, eu nunca vi isso. A primeira vez que eu estou ouvindo isso sobre o casamento é nessa pregação. Porque eu nunca vi isso, nem lá em casa, nem em canto nenhum. Seus filhos têm o privilégio de aprender sobre o casamento conforme a palavra de Deus, não só na mensagem do pastor, mas em o seu casamento sendo um sinal do casamento último entre Cristo e a igreja. E desfrutar dentro da sua casa o que é prioridade, o que é destino, o que é perdão, o que é amor, o que é discipulado, o que é santificação, o que é serviço. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Hoje eu esqueci de apertar o botão do reloginho, acredita? Eu não sei nem se eu preguei 2 horas, ou 3, ou 50 minutos, ou 40. Achei que foi bom. Meus irmãos, vamos orar? Depois do irmão Gil quer dar uma palavrinha. Vamos orar. Ó Senhor, nós te bendizemos, Deus, por tua graça e bondade, revelada a nós também através do casamento. Não permite que o nosso pecado, nossa vista torta, talvez nossas exigências inadequadas, talvez o nosso coração descalibrado em relação ao teu evangelho, faça com que olhemos para essa relação que o Senhor nos entregou, essa instituição chamada casamento, com olhos de maldição e não de bênção, com olhos de pesar e não de serviço, com olhos de tristeza e não com olhos de esperança, com olhos de exigência, de escravidão, e não com olhos de amor e de liberdade. Nos faz, ó Deus, abençoa, Deus, nossos casamentos, os casamentos daqueles que são casados na nossa igreja, aqueles que podem instruir uns aos outros em casamento, mas abençoa, Deus, aqueles que são casados, ó Pai, para que essa aliança inviolável, essa aliança que nasce em Ti, ó Deus, perdure até o dia que o Senhor voltará, ó Deus. Perdure até a morte dos cônjuges. Que seja um ambiente em que nós desfrutamos o amor que aponta para o amor de Cristo. Que nos faz experimentar um tipo de sujeição em que somente a habitação do Teu Espírito pode permitir, como diz Efésios 5, 18 e 21. Que o Senhor nos dá um ambiente, ó Deus, em que muitas vezes nós não entendemos pelo qual nós estamos passando, mas quando olhamos para o Evangelho, percebemos que é exatamente o ambiente em que as virtudes do Evangelho serão manifestadas em nós de uma forma que não seriam manifestadas em nenhum outro tipo de relação. Seja na dedicação, seja no desgaste, seja no amor, seja no perdão, seja em ser compassivo e não irado, seja em trazer palavras que abençoam, seja em cuidar, muitas vezes quando o desejo é fugir, seja em permanecer, porque o Senhor esteve fiel conosco e permaneceu até o fim. Como bem sabemos, não foram os cravos que te prenderam na cruz, mas foi o teu amor por nós. E esse teu amor sacrificial redundou em um amor triunfante. Faz assim também nós, ó Deus. Que amemos uns aos outros para apresentarmos o outro à imagem de Cristo.
Entre tantas as coisas que o Senhor nos entregou para sermos mordomos, ó Deus, chegarmos diante de Ti e dizermos: está aqui, ó Senhor, entregamos muito melhor, com muito mais crescimento e desenvolvimento, aquilo que o Senhor nos deu, e entre essas coisas estarem nossos cônjuges. Porque muitas vezes, quando olhamos para as parábolas do administrador fiel, nós só vemos os nossos bens, nós só vemos as nossas profissões, nós só vemos as coisas e não vemos as pessoas. Queremos entregar a Ti, ó Deus, frutos a 30, a 60, a 100 por um, na igreja, no nosso serviço aqui, mas nós queremos entregar no nosso casamento, ó Deus. Dizer: Senhor, está aqui a filha, a Tua filha, que o Senhor me deu. Está aqui, Senhor, o Teu filho que o Senhor me deu para cuidar, para amar, para servir, ó Deus. Estamos juntos aqui diante de Ti para a celebração do Cordeiro. Estão aqui os nossos filhos, o fruto, ó Deus, do nosso ventre. Está aqui, ó Deus, a Tua herança que o Senhor entregou a nós. Está aqui todas as coisas que o Senhor nos entregou, administradas, servidas. Porque o Senhor não nos chamou, em primeiro lugar, para sermos arquitetos, engenheiros, professores, agricultores, artesãos. Em primeiro lugar, o Senhor nos chamou a sermos homens e mulheres. Em primeiro lugar, o Senhor nos chamou a reproduzir, a gerar filhos para Ti. O Senhor nos chamou para sermos bons maridos e esposos. Assim como o Senhor instrui aos presbíteros que, antes de tudo, sejam maridos de uma só mulher, administrando bem as suas casas, para depois servir a igreja. Porque antes das qualificações, o Senhor exige caráter. Por isso, Deus, trabalha o nosso caráter no nosso casamento, como homens e mulheres aqui hoje presentes, Deus. E aqueles que não são casados, ó Deus, nutre um coração cheio de amor pelo casamento. E que em cada casamento veja um prenúncio, um relance do que é o glorioso casamento que haverá entre Cristo da Tua igreja. Que o casamento seja desejado, Deus, quando for oportuno, mas que o casamento mais desejado seja o Seu próprio casamento contigo, no dia em que celebraremos, ataviados de boas obras, um belíssimo casamento com Teu Filho. Em nome de Jesus, amém.